Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou iniciar o estudo. Eu sempre faço meus estudos detalhados todos os dias e agora eu coloquei uma meta de gravar eu realizando esses estudos e publicar no canal no YouTube que eu estou iniciando, tá? Então o objetivo aqui é trazer para vocês o estudo que eu utilizo dentro do meu plano de trade para poder fazer as operações do dia a dia. Eu vou iniciar inicialmente com o ativo mini índice, ok? Então vamos lá. No dia de hoje, o preço continua vindo formando estruturas de baixa, dando continuidade aos movimentos. Essa foi a última estrutura válida do dia de ontem, onde ele retornou da região de demanda e foi para a região de oferta. E aí ele terminou o pregão de ontem nessa região aqui, ok? Então ele terminou aqui na faixa de preço nesse ponto, aqui onde está marcado em amarelo, tá? E aí no dia de hoje, eu fazendo a leitura do movimento, eu percebi que o prêmio ele já tinha ido até a região de oferta e tinha uma grande chance de ele continuar a movimentação de queda. E isso foi reforçado quando ele gerou essa liquidez aqui, tá? Então, quando ele gerou todo esse bloco aqui, esse movimento de acumulação, eu já pensei no pregão de hoje em continuidade do movimento de queda, tá? Justamente porque ele já tinha feito todo esse movimento aqui, e dando continuidade no interesse vendedor. Então, assim que ele perde o fundo aqui desse ponto, ele valida a região de oferta. Na região de oferta é onde o preço está muito caro para ser vendido. Então, é o melhor ponto de oportunidade de venda. Então, nisso eu já tomei o risco já. Aqui, assim que o preço hoje já abriu para baixo e retornou nesse ponto de liquidez dessa caixa, eu já realizei a venda aqui, tá? Então eu realmente vendi o topo do dia hoje e levei até o fundo aqui. Eu saí com 1.020 pontos, tá? Para quem viu no meu Instagram, eu publiquei a operação de hoje. Então eu saí aqui na proteção, o alvo era a quebra dessa estrutura com 1.240 pontos, mas eu fui apertando o preço, porque sempre que o preço, que a operação atinge 1.000 pontos, para mim já está o suficiente já, e eu acabei colocando meu stop gain aqui nessa região, tá? Então olhando todo esse movimento, o preço novamente no dia de hoje, ele continuou o mesmo movimento, então ele fez isso aqui e quebrou essa nova estrutura, né? Então aqui ele acaba dando continuidade ao interesse vendedor, validando a região de oferta para as próximas vendas, ok? Isso aqui sempre olhando a movimentação micro, tá? Então eu estou olhando aqui time frame day trade, time frame de 5 minutos. Não estou olhando ainda time frames maiores, tá? Isso é só para a gente fazer o primeiro estudo aqui para ver como que vai sair. Então aqui eu já estico aqui a região de prêmio e desconto, tá? Então aqui a gente já vai marcar essa região para deixar marcada esse movimento aqui que eu sinalizei, ok? Então, feito isso, a gente tem essa parte aqui, que é a parte de oferta do preço, aonde aqui está, só deixar marcado aqui, caro para vender. Quando a gente fala do conceito de oferta e demanda, é só a gente lembrar: quanto mais oferta eu tenho, mais caro o preço do ativo tá. E quem quer vender caro para depois recomprar num preço mais barato, tá bom? Então essa aqui é a região que está validada, já validada por causa da quebra dessa estrutura de continuidade, tá? Então a região de oferta. E logo aqui embaixo a gente tem a região de demanda. Na região de demanda, o preço está descontado, então ele está barato para comprar. Então vamos colocar aqui já barato, barato para comprar.
usando o mesmo conceito, oferta e demanda. Quem vende quer vender caro, quem compra quer comprar barato. Então a gente olhando o preço na posição que está, ele sinaliza que ele está na região onde está barato para comprar. Ah, André, por isso a gente vai sair comprando? Não, não, a gente não vai sair comprando, não é qualquer momento que se compra, né? E assim, eu recomendo altamente para quem estiver iniciando no trade, principalmente do ativo mini índice, que é um ativo muito manipulado, que opere apenas a onda de impulsão. E o que é a onda de impulsão? Justamente essa que quebra a estrutura, como eu mencionei aqui, tá? Então, a onda de impulsão é a onda que quebra a estrutura. Essa é a melhor onda para se operar, tá? Porque são os movimentos aonde os operadores institucional operam, ou seja, eles descarregam a maior quantidade de lotes nesse sentido de queda para nessa estrutura aqui, nessa movimentação, tá bom? Então, agora o preço tende, assim que ele montar uma estrutura de reversão, de fazer toda essa movimentação aqui, ó. Então ele vem aqui na região e aí ele inicia o movimento que a gente chama de mitigação, tá? Ou de correção, até um ponto de interesse onde ele quer vender novamente, justamente porque ele deu continuidade nesse movimento, tá? E aí depois ele continua uma nova estrutura de baixa, até formar uma nova estrutura de baixa, tá? Então, os melhores pontos para se fazer qualquer movimentação agora no mercado vendedor é a região, é a parte de cima do gráfico, tá? Então, na parte de cima do gráfico é onde a gente tem o interesse de operar principalmente, tá bom? Quando a gente opera essa parte aqui de baixo, ela é uma parte mais complexa de se operar, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque o mini índice já é um ativo altamente manipulado. E quando ele está em região de transporte de dinheiro até uma zona de interesse de venda, ele vai ter muito tipo de manipulação de preço, tá? Porque é justamente a manipulação que faz o dinheiro subir até a região aonde ele tem interesse de fazer nova venda, tá bom? Então aqui a gente vai iniciar as marcações nos possíveis pontos de interesse, tá? Onde eu atuo, eu já vejo claramente aqui duas possibilidades, tá? Então, só apagar a marcação antiga aqui. Vou tirar a região de prêmio e desconto por enquanto. Então, aqui já é um ponto de interesse, aonde o operador institucional pode empurrar o preço, tá? Onde o preço pode a chegar. Então, esse aqui é o que a gente chama de ponto de interesse, tá bem? E nesse ponto de interesse, a gente já faz essa marcação desse possível ponto. Tô sem mouse hoje porque eu tô usando o microfone aqui, mas vamos fazer a marcação então. Então aqui eu sempre marco quando é venda, faço a marcação do ponto de interesse em vermelho, tá? Para que as pessoas entendam que o preço está chegando num nível de interesse vendedor. E esse bloco de vendas aqui, esse ponto de interesse, ele é um ponto de interesse bem interessante, justamente porque ele tem esse ponto aqui, que é um ponto de liquidez, tá? Que é onde hoje ele acelerou o movimento de queda, continua na impulsão. Então, toda essa região aqui é uma região de interesse. Então, ele pode vir novamente aqui subir para capturar essa liquidez desse ponto todo, aonde você vê que tem uma consolidação dos preços aqui e vir buscar as novas regiões para baixo, tá? Outro ponto de interesse que eu vejo possivelmente é essa parte aqui. Então a gente tem um outro ponto de interesse aqui. Vamos deixar ele já marcado no nosso estudo. E aí a gente não vai marcar nada na parte de demanda, tá? Vamos deixar aberto aqui para a gente ver como que vai sinalizar o preço, porque ele pode simplesmente continuar o movimento de queda. Enquanto ele não fizer um movimento aonde
Olhando para essa estrutura, eu vejo aqui, olhando a posição do preço como está hoje, tá? Vamos ver como vai fechar o pregão. Para ele iniciar o movimento de mitigação, ele tem que superar essa região aqui, ó, esse topo. Que aí provavelmente ele vem, gera uma indução de compra, vem até o ponto de interesse, sobe, aí ele pode vir tanto nessa parte como na parte de cima, tá? Como nessa outra região aqui também. Tá? Então, olhando essa estrutura de hoje, fazendo uma análise de um possível movimento nos próximos dias, seria fazer mais ou menos isso daqui, tá? Então, assim, enquanto o preço não fazer o que a gente chama de mudança de característica, que eu vou explicar aqui para vocês o que seria isso, para mim não existe alta ainda, tá? Então, assim, ó, para o preço poder sinalizar que ele está revertendo para uma correção maior agora de alta, ele teria que justamente fazer esse movimento aqui e ganhar essa região aqui, ó, e superar esse topo. A partir do momento que ele supera esse topo, já vou deixar até a marcação aqui, que é o topo que eu chamo de mudança de característica, tá? Que é onde de fato ele sinaliza que o preço está mudando de direção. Então, mudança de característica. Por a direita aqui acima, para a gente já deixar pronto aqui o entendimento, tá? Então, em linhas gerais, seria isso daqui, ó. Se ele fecha acima dessa região de preço, ele começa a validar a parte de baixo para compra, tá? Sempre que o preço ele ganha uma estrutura de continuidade, ele está validando. Se nós estamos num movimento de queda, como a gente está vindo já há vários meses, ele está sempre validando a parte de cima do gráfico. Se o movimento é um movimento comprador, ele está validando sempre a parte de baixo do gráfico, tá? Quando eu digo validar, rompe, por exemplo, nesse caso aqui, ele rompeu esse fundo aqui, tá? Ele quebrou a estrutura, rompeu esse fundo, ele já valida a região de oferta para venda. André, mas até aonde ele vai parar? Não sei onde ele vai parar, não tem como saber aonde vai parar, né? Olhando simplesmente estrutura de preço, você tem que esperar ele acabar esse movimento, mitigar e fazer a venda na parte de cima do gráfico, tá? Usando sempre o gerenciamento de risco. É muito importante. Eu uso sempre 3 pilares para operar. É o pilar técnica, que é exatamente isso aqui que eu estou fazendo com vocês agora. Estou compartilhando com vocês o meu estudo que eu utilizo para fazer as minhas operações. Então, eu faço o estudo técnico de movimentação do preço, tá? Eu tenho um gerenciamento de risco muito bem definido. Se chegou nesses pontos, eu opero de fato. E se ele passa desses pontos e atinge meu gerenciamento de risco, eu paro de operar, espero outro dia, vejo como ficou a estrutura e vou atualizando os estudos com base nisso. E o terceiro pilar, que é um pilar importantíssimo, que é a emoção, gerenciamento de emoção. Quando a gente fala de day trade, o day trade gera uma ansiedade muito grande na gente. Por quê? A gente faz as marcações aqui, por exemplo, aí eu fico, será que o preço vai chegar nessa região? Será que não vai? Tem que gerenciar a emoção e ter a paciência de atuar conforme o plano de trade. Esse é o plano de trade do André. Quando ele chega nessa região e ele está num movimento de queda, eu só vou atuar nesses pontos aqui, tá? Isso significa que, André, eu tenho que engessar o meu operacional? Não, não é uma questão de engessar o operacional. Você pode interpretar a modificação de movimento de preço, mas preferencialmente eu atuo justamente nas regiões que eu marquei, tá? E aí o que eu faço? Depois que eu entro, né, nesses movimentos aqui, eu movo a operação para um time frame maior, tipo de 240 minutos, 60 minutos. Por quê? O preço ele se movimenta. Olha o que aconteceu no dia de hoje. Ó. Hoje a gente está com uma amplitude. Vamos ver qual foi a amplitude do preço de hoje. Ó, hoje o preço andou 1.980 pontos.
ele andou aqui, tá? Então, veja aqui, ó, ele abriu nessa região, subiu, ó, subiu 700 pontos. Depois ele veio aqui e desceu. Aí ele segurou. Então o preço vai movimentando, é natural. Se você tem dentro do seu operacional que você quer sair rápido das operações, zero de problema. Não existe certo nem errado em trade, tá? Existe um plano de trade muito bem definido e aquilo que você fique confortável da forma que você opera, tá? Então é muito importante você respeitar. Eu tenho dentro do meu operacional um risco baixo com um retorno alto. Então o que, que eu busco? Trades mais longos. Então eu de fato me preparei um bom tempo para conseguir segurar operações. Ah, André, ele volta? Ele volta. Já aconteceu várias vezes do preço voltar e me tirar e tá tudo certo. Poderia ter saído com 900 pontos? Poderia. Ele voltou lá e me tirou. Faz parte, não tem jeito. Mas quando o preço anda a partir de 800 pontos, 900 pontos, eu já protejo a operação movendo o stop abaixo da minha entrada. Eu não ponho no 0 a 0, porque se você pôr na mesma linha de 0 a 0, você sai no prejuízo por causa dos custos e emolumentos que tem, tá? Tanto do mercado futuro, tá? Que você paga taxa do mercado futuro, como da CBL, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, tá? Que te cobra uma taxa também. Então, você tem que sempre colocar abaixo daquele valor para que a sua taxa efetivamente seja paga, tá? Essa é uma forma que eu utilizo dentro do meu operacional aí no dia a dia, tá? Então, assim, continuando aqui o estudo, agora eu validei essas regiões, vou deixar elas prontas aqui. Esses são os pontos aonde preferencialmente eu devo atuar, tá? Assim que o preço chegar. Mas é muito importante olhar sempre aonde o preço está no movimento macro. O que é o macro, André? Ah, são time frames maiores, né? Então, assim, você pode começar a olhar o diário, você pode começar a olhar o 240 minutos, que são 4 horas, ou 60 minutos. Eu gosto de utilizar primeiro 240 minutos. Se nós olharmos o 240 minutos, olha só, olha que interessante, olha onde o preço está, tá? Então o preço ele está lá embaixo numa região de desconto, né? Aparentemente, se a gente estender aqui a ferramenta de prêmio e desconto, olha isso. Então o preço ainda não terminou a impulsão maior, ele continua fazendo, continua jogando o preço para baixo, tá? Então, quando a gente começa a olhar o preço para baixo, de forma macro, aqui como a gente está vendo nesse desenho, a gente começa a entender que existe uma grande chance de começar a entrar pressão compradora. Então você tem dias que vai ter mais entraves, ó, percebe aqui, ó, com os candles dos 240 minutos ficaram menores, ó, tá vendo? Ele parece até que ele tá no que uma galera chama aí de deriva, né? Então ele vai descendo aqui, só que com candles muito menores, já diferente dos que ele estava fazendo, tá vendo? Então isso vai sinalizando que está entrando uma pressão compradora, tá? Mas de qualquer forma tem que esperar a montagem de uma estrutura que valide essa informação, ok? É isso aí, galera. Vou começar a publicar para vocês esses estudos que eu estou fazendo e mais algumas outras ferramentas aí também para a gente entender como que é o operacional que o André utiliza, que é um operacional baseado em SMC. Valeu? Um abraço para todo mundo.